Eu peguei esse livro aqui foi um dos livros mais difíceis que eu já li na minha vida. As Nature Made Him. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente a Camila, que é do lado da psicologia, deve ter ouvido falar, que é o caso da família Reimer, né, do David Reimer, que é um dos casos que talvez seja o caso mais emblemático, internacionalmente falando, de um médico que, depois que recebeu a visita de uma família, que tentou fazer a circuncisão em um dos gêmeos, e durante a circuncisão, o médico queimou o pênis de um dos gêmeos, e aí a família, desesperada, encontrou esse médico, que é o John Money. Esse cara, desculpa a audiência, mas esse cara é um demônio. E ele hoje é considerado um dos maiores profissionais da área da medicina. O John Money, ele é um demônio. Ele fez com que essa família pegasse essa criança, esse garoto, que teve o pênis queimado, e ele fez com que esse garoto fosse criado como se fosse uma menina, que é a Brenda, né? O nome dele era Brian e virou a Brenda, e quando ele cresceu depois, né, ele escolheu o nome David, porque ele dizia que ele matou o Golias também, o Golias da sobrevivência, né? Ele conseguiu sobreviver apesar dos pesares, mas o John Money, ele fez um experimento com uma criança, com uma pessoa viva. O John Money, fazer um resumo aqui, ele estudava os hermafroditas. Só que, à época, ele não tinha exemplos claros de hermafroditas para ele mostrar, né, para escrever artigos, aquela coisa e tal. Ele caiu na mão dele. Cara, que sorte, né, dessa família ter colocado na mão desse cara o caso do David, né? E ele faz com que a família crie o David como menina. Então, a família começa a vestir o David como menina, de recém-nascido, entendeu? Porque que a gente vai ler o livro, a gente fala, como assim, como menina? De recém-nascido. Então, eles eram dois gêmeos, então a família criou um como menino e o Brian como menina, que virou Brenda, né, como menina. Então, mas o pior não tá nisso ainda tem uma parte pior. Porque como ele fez um experimento com uma criança viva, né, um ser humano ali, ele começou desde o começo a mexer no psicológico daquelas crianças, dos dois. Não satisfeito em tratar só o Brian, ele começou a tratar o irmão também. Então, o que ele fazia? Desde criancinha, ele começava a mostrar vídeos de sexo para essas crianças. É difícil até contar a história. Eu sempre me emociono quando eu vou contar essa história. E aí, ele começou porque ele dizia assim, não, a Brenda, quando ela crescer, ela tem que ter ideia do papel dela como mulher. Porque ela é uma mulher. Então, se ela crescer, se ela for criada desde o começo, ela vendo esse relacionamento de como uma mulher se relaciona no sexo, quando ela chegar na idade de mudança do sistema reprodutor, ela vai entender os hormônios. Então, começaram a injetar hormônio nessa criança, de recém-nascido. E o principal objetivo do John Money, que é um demônio, era quando a Brenda, o David, completasse 14, 15 anos, fazer a cirurgia de reconstrução da vagina, né? Que ele dizia que conseguiria construir uma vagina de forma de cirurgia plástica com a menina lá. E aí, aos 13, 14 anos, ele se sentia diferente, o David, e ele não quis mais frequentar as consultas com o doutor. Só que assim, nesses 14 anos que o David foi tratado como menina, ele tinha transtornos na escola, ele não reagia bem a brincar só com as meninas, ele não queria brincar com as meninas, ele sempre queria brincar de carrinho de futebol com os meninos, ele batia nas meninas, ele cortava o cabelo das meninas, contra a vontade delas, óbvio. E aí a mãe tentou colocar ele em vários colégios e o colégio simplesmente fazia igual fizeram aí com a nossa querida Camila aí com os filhos dela. Ah, sinto muito, mas ele não está desenvolvendo. Ah, sinto muito, não está desenvolvendo. Então ele foi mudando de colégio vários anos, até que um dia ele conseguiu expressar para a mãe dele que ele se sentia diferente e que ele não queria mais visitar o médico. Porque, caso alguém não conheça essa história, o médico forçava a família a uma vez por mês levar os gêmeos para as consultas. E nessas consultas, esse médico, um demônio, dá vontade de falar um palavrão aqui, mas ele mostrava vídeos de sexo para essas crianças. Ah, Dom, você tá inventando isso? Não, tô aqui, ó. Foi o livro mais difícil que eu já li em toda a minha vida, foi isso daqui, porque eu lia capítulo por capítulo, eu levantava para esmurrar minha parede de raiva, de saber que isso daqui é verdade. E aí, com 14 anos, o David decide não mais ir, né, para as consultas, e ele conta para a mãe. E aí o irmão também começa a contar, um dá coragem pro outro e falar que ele mostrava vídeos de sexo para eles desde criança. Gente, isso é inimaginável. Ah, e para resumir, o irmão dele cresce transtornado, viciado em heroína, cocaína e outras drogas, e morre de overdose. O David ainda consegue casar com uma moça que tinha filho já, então ele foi pai também, teve essa experiência de ser pai, mas imagina a cabeça de uma pessoa dessa. E pouco tempo depois, esse caso, acho que se eu não me engano, esse livro é de 2005, 2004, ele ainda aparece naquele programa da Oprah, que é a globalista sem vergonha,
mas ele tira a própria vida depois. Olha só que história, né? E o John Money, pasme, o John Money ele contava nos artigos que o caso tinha dado certo. Foi preciso esse autor aqui que escreveu o livro achar o caso. E esse cara se garante pra caramba. Ele procurou, ele achou o caso nos anais lá de medicina, foi buscar a história, achou a família do David, achou toda a história e descobriu que o John Money mentia. Então, nos fóruns, naquelas congressos, nos artigos que o John Money escrevia, ele dizia que o caso da Brenda tinha sido 100% de sucesso, sendo que não, é mentira. Olha o que aconteceu com essa família. Um irmão se matou drogado e o outro se matou transtornado. Né? Então, isso é o exemplo puro e prático do que a gente tem hoje. Né? A gente acabou de passar por uma pandemia, a gente viu o que aconteceu de forçarem as pessoas a tomarem remédios contra a vontade delas, as picadinhas contra a vontade delas. Por quê? Porque os médicos têm que ser ouvidos e respeitados. Eles precisam ser respeitados. Se vocês forem procurar, gente, vocês vão ver que o John Money, ele fundamenta as bases feministas de uma Judith Butler da vida, delas todas, os estudos deles. Acho que, se eu não me engano, é a Judith Butler, que tem artigos e livros escritos elogiando esse cara. E olha o monstro que esse cara é. Olha o que ele fez com uma família.